Boa noite, eu sou Erasto Filho, estudo no Direito do sexto período e eu vou abordar de uma maneira dogmática o incidente de resolução de demanda repetitiva. Esse incidente de resolução de demanda repetitiva, ele cabe naqueles processos, em vários processos que se repetem, repetições de processos, cuja controvérsia discute unicamente questão de direito. Também para evitar risco à isonomia e risco à segurança jurídica. Se houver a desistência ou abandono, não impede que haja o não impede que haja o exame do mérito do incidente, né? E se faltar qualquer um dos pressupostos, uma vez sanado esse vício, esse incidente poderá ser novamente suscitado. Agora, em caso de recurso afetado pelos tribunais superiores, que definem caso, tese de direito substancial ou processual repetitivos, nesse caso não cabe o incidente de resolução de demanda repetitiva, em caso desses recursos afetados pelos tribunais superiores. E quem são os legitimados para instaurar o incidente de resolução de demanda repetitiva? Os legitimados são, obviamente, os juízes e os relatores ex officio, as partes por petição e o Ministério Público e a Defensoria Pública por petição. Esses são os legitimados. As petições e os ofícios devem ser instruídos com documentos que sejam necessários para o preenchimento dos pressupostos, não é? Esse julgamento, o julgamento será pelo órgão. Esse órgão ele será definido de acordo com o regime interno do tribunal. E também esse órgão ele é competente para julgar recursos, remessa necessária e processos relativos à competência originária, de onde se origina esse incidente. Esse julgamento será amplamente divulgado pelos meios eletrônicos e pelo Conselho Nacional de Justiça, né? O prazo será de 1 ano e terá preferência sobre todos os processos, com exceção de réu preso e habeas corpus. Obviamente, no artigo 981, o órgão colegiado responsável pelo julgamento observará os pressupostos do artigo 976, esse que eu falei recentemente. Uma vez o relator admitido o incidente, ele vai suspender todos os processos pendentes que tramitam no Estado e na região, né? Ele poderá requisitar informações de órgãos cujo juízo tramita processo que se discuta a mesma questão objeto do incidente já instaurado. Terá um prazo de 15 dias. O Ministério Público será intimado e a suspensão de todos os processos será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Mas em caso de tutela especial, o que é que deve fazer em caso de tutela de urgência? Será dirigido àquele juiz onde tramita o processo suspenso. Agora, quais são os legitimados para requerer do tribunal competente? Quais são os legitimados para requerer do tribunal competente conhecer de recurso extraordinário especial e a suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional que versem sobre questão objeto do incidente já instaurado? Quem são os legitimados? Nesse caso, quando o incidente já está admitido pelo relator, são as partes por petição, como eu falei, e o Ministério Público e a Defensoria Pública, né? Mas em caso de haver parte
em processo cujo se discuta a mesma questão objeto, esta parte, independente dos limites territoriais, é legitimada para requerer as providências que há pouco eu mencionei. Quais sejam? Requerer do tribunal competente conhecer recurso extraordinário especial e a suspensão de todos os processos individuais e coletivos, né, que versem sobre questão objeto do incidente. Pois bem, agora a suspensão poderá ser cessada, ou seja, cessa a suspensão se não houver interposto recurso especial extraordinário contra a decisão proferida no incidente. O relator verá as partes, né, que poderão requisitar a juntada dos documentos, diligências necessárias para a elucidação, e em seguida o Ministério Público vai se manifestar. E o julgamento? O julgamento inicialmente, a priori, isso é no seu artigo 984, como eu falei, estou tentando fazer uma expulsão principalmente dogmática, né, com a letra da lei. Então, o julgamento, o relator fará uma exposição do objeto incidente e dará 30 minutos para a sustentação oral, né, a versão das partes das partes, ou seja, do autor e do réu do processo originário. Cada um terá 30 minutos, né? E em seguida o Ministério Público também terá ao mesmo tempo 30 minutos. E os interessados terão também 30 minutos, mas esses terão que ter uma exigência de haver uma inscrição prévia de 2 dias. Mas dependendo do número de interessados, esse prazo poderá ser modificado, ampliado, alargado. Uma vez havendo o acórdão, esse acórdão abrangerá todos os fundamentos da tese jurídica. Não é? Então, a tese jurídica é amplamente discutida e esse acórdão vai fundamentar, tem que fazer a fundamentação ampla que abranja todos os fundamentos da tese jurídica. Não é? E a aplicabilidade. O artigo 985 ele se refere à aplicabilidade da tese jurídica do incidente. Então, vamos agora aplicar a tese jurídica do incidente. E aplica para os quais? Para todos os processos individuais e coletivos que tenham como controvérsia idêntica à questão de direito na mesma jurisdição do respectivo tribunal. Então, naquela mesma jurisdição do tribunal, do respectivo tribunal que prolatou o acórdão, que verse sobre a mesma questão de direito, então será aplicado para todos esses processos. Em caso de juizados especiais, será na mesmo estado e região. E os casos futuros? Se for mesmas questões de direito, mesma tese jurídica, apenas de direito, e também no território de competência daquele tribunal, né, também será aplicado o incidente de resolução de demanda, incidente de resolução de demanda repetitiva, exceto se houver revisão de tese. Né? E se em caso de não ser observada a tese, né? Se não for observada a tese adotada pelo incidente, qual o remédio? Qual o remédio para a inobservância da tese adotada no incidente? É a reclamação, que eu falaria a posteriori. E a tese, ela em caso de prestação de serviço concedido, permitido, atualizado, essa tese adotada será fiscalizada por órgãos, entes, né, reguladores para a efetiva aplicação em caso dessa questão objeto. Né? Sobre a revisão da tese. Essa revisão da tese no artigo 986 no processo de Código Civil, a revisão da tese, né, revisão da tese jurídica, far-se-á no mesmo tribunal de ofício ou a requerimento dos legitimados do artigo 977, no caso agora só do inciso 3º. Então, quem pode
pedir revisão de tese é o Ministério Público e a Defensoria Pública. São os legitimados para a revisão de tese jurídica, que será no mesmo tribunal de ofício ou a requerimento dos legitimados. E para finalizar, caberá recurso extraordinário e especial, né? Você poderá ser interposto recurso extraordinário e especial para julgamento do mérito do incidente. Então, cabe esse tipo de recurso. Qual tipo de recurso você pode interpor contra o julgamento de mérito do incidente? É o recurso extraordinário e especial. E vale salientar aqui que esse recurso tem efeito suspensivo e, consequentemente, haverá uma repercussão geral de questão constitucional. Então, apreciado, uma vez apreciado o mérito do recurso, né, uma vez apreciado o mérito do recurso, essa tese jurídica será adotada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, né, e será aplicada em todo o território nacional nos processos individuais e coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Pois bem, prezados ouvintes, aqui eu fiz uma exposição muito sumária, né, predominante dogmática, de um instituto novo do processo de Código Civil. Agradeço a atenção e espero que os senhores tenham tido algum aprendizado com essa fala muito simples.